explana para a gente, por favor, Francisco, o que é análise térmica, por que se usa em ferro fundido, um pouquinho em Ok. geral aí, estamos ansiosos Pronto, eu por vou ouvir. fazer uma explicação, vou tentar não ser demasiado técnico, também não quero ser aborrecido, vou fazer assim uma apresentação, como se costuma dizer, por alto da tecnologia e pronto, se houver questões, estejam à vontade. Portanto, a análise térmica é um termo assim geral que é no fundo o estudo das variações da temperatura ao longo do tempo, um material quando este é aquecido ou arrefecido. Na indústria de fundição, geralmente quando falamos de análise térmica, referimos-nos à análise de curvas de arrefecimento ou solidificação de uma amostra de metal quando esta é vazada para dentro de um molde que contém um termopar. Consegue-me ouvir bem, Fernando? Deu uma pequena cortadinha aí quando você começou a falar, mas agora já foi, já engrenou. Pronto, se eu tiver que repetir, por favor, diga-me. Portanto, em fundição, estava a dizer, é o termo geralmente utilizado para descrever a técnica de análise de curvas de arrefecimento ou solidificação de uma amostra de metal para dentro de um molde que contém um termopar. A análise das curvas, então, em si, baseia-se na interpretação dos eventos ou dos patamares que ocorrem durante o arrefecimento dessa amostra de metal. A curva que nós obtemos é o resultado de transformações que nós conhecemos, geralmente diagramas de equilíbrio ou diagramas de fases, e é o resultado de um equilíbrio térmico entre a amostra de metal, o molde para o qual foi vazado e o meio ambiente em que foi recolhida essa amostra. Assim, E essa, de uma e forma geral. essa análise térmica é algo novo? Quanto tempo que existe a análise térmica? Não, não é uma técnica propriamente nova, não. Dizem que os primeiros estudos foram feitos de análise térmica, existem desde 1880 e com a 1890, digamos, e na área de fundição, os primeiros estudos que foram publicados terão sido por volta dos anos 30, alguns estudos sobre a influência da temperatura de sobreaquecimento na temperatura, a influência que tem na temperatura eutética. Foram aí os primeiros artigos que foram publicados. Portanto, é uma técnica que não é recente. Também já tem alguns anos e tem vindo a ser utilizada com bastante em várias áreas da fundição e com fins distintos, digamos assim. Certo. Arrefecimento, pessoal, para nós é a mesma coisa, mas não é uma palavra tão Esfriamento. comum, mas é o resfriamento, né? Então, durante ali o processo de resfriamento, a solidificação, né? Para quem conhece ferro fundido, para quem não conhece ferro fundido, depois você pode dar uma palhinha a mais, mas nós estamos falando aí Resfriamento. for- da formação das grafitas ali durante o processo de solidificação. Durante o resfriamento, eu tenho ali a formação da grafita, na sequência eu tenho o processo de expansão dela e depois a contração final da, do ferro fundido. Uhum. E aí acho que esse é um tema interessante, né? Toda análise térmica que a gente estuda em ferro fundido, ela está diretamente relacionada a entender esse fenômeno. Você consegue dar uma explicaçãozinha básica sobre essa etapa do processo, esse fenômeno que Eu acontece? gostava de mostrar uma curva de análise térmica para representar isto, se o Fernando me permitir. Eu posso Claro, claro. exemplificar. Eu preparei aqui, deixa-me ver se eu consigo. Eu tenho receio que não se veja muito bem, mas eu vou tentar. Portanto, eu vou mostrar uma curva de análise térmica típica para ferro fundido, com um exemplo de ferro fundido. Claro. Como é que parece uma curva. Deixa-me ver se assim.
Consegue ver? Sim, sim. Conseguem ver? Pronto. Aqui Sim, deste todo lado mundo aqui. temos a curva, que neste caso começa na temperatura de líquidos e vai até à temperatura do eutectoide. Portanto, temos a temperatura de líquidos, a temperatura eutética, que era o que o Fernando estava a falar, da transformação da grafite, e depois temos aqui a transformação do eutectoide. E, portanto, como eu estava a falar do princípio da análise térmica, ele baseia-se em eventos que ocorrem durante a solidificação do metal e podemos, por transposição, este diagrama, creio que pelo menos as pessoas da área de fundição de ferro e quem estudou metalurgia deve conhecer muito bem, que é um diagrama de ferro-carbono, diagrama de equilíbrio, e que sabemos que se tivermos uma curva, se tivermos aqui uma composição química, que vamos ter transformações que ocorrem ao longo da temperatura. E é isso, então, que vamos ver na curva de análise térmica. Todos os pontos ou inflexões que vemos na curva correspondem a patamares do diagrama de equilíbrio no qual acontecem transformações. Neste caso, temos aqui um exemplo, poderia ser para uma curva hipoeutética, ou seja, que se situa neste lado daqui, à esquerda do ponto eutético, e que temos a temperatura de líquidos, não é? Da temperatura de líquidos até à temperatura eutética corresponde, eu não sei se aí conseguem ver aqui um traço negro, corresponde ao intervalo da formação da austenite até ao ponto eutético. Portanto, neste intervalo da curva que vemos daqui a aqui, vai haver crescimento de dendrites de austenite. A partir deste ponto, corresponde à transformação eutética, no qual se vai transformar o produto eutético, formação de grafite, que geralmente é o que pretendemos, e vamos ter um arrefecimento depois deste intervalo, do ponto eutético até ao ponto eutectoide. A transformação eutética, propriamente dita, ocorre deste ponto até este ponto. Neste caso, desta curva que eu exemplifico. Tá, para quem ainda não entendeu, depois a gente vai fazer umas lives aí. Que foi um pouco técnico demais. O Francisco consegue disponibilizar essa foto para a gente aí, Francisco? Para eu poder disponibilizar aqui no canal? Consigo, claro. Maravilha. Consigo, então, pessoal, eu vou publicar. Sim, pois não? Eu ia dizer, se calhar entrei assim um bocado técnico demais e explicar um pouco as aplicações, para que serve a análise térmica, para quem não está tão a par. Mas pronto, Fernando, por favor. Então, aí vai entrar num lado um pouco técnico, mas quando o Francisco mostrou ali a curva, né? Você vem descendo a linha do diagrama de fase, quando a temperatura intercepta a região onde você intercepta a linha do líquidos, como ele falou, é a hora que você começa a ter as primeiras formações, né? Exato. As primeiras formações, algumas formas sólidas, até ele encostar ali no eutético, no eutetóide, que vai formar a grafita. E aí depois eu tenho um segundo nível, que é quando ele chega no eutético, no eutetóide. Certo. É isso, né, Francisco? Sim, primeiro o eutético, e aí depois eu vou ter Isso, eutético, depois o eutetóide, que vai formar ali o final do processo. Então, é um processo bem um pouco mais complexo do que a gente gostaria que fosse, né, Francisco? Sim, por explicar. Isso ser importante estudá-lo. Assim, numa live assim rápido, explicar pode ser um bocadinho mais complicado.